Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. Bom, este vídeo ele será direcionado aos homens que desejam seguir o seu próprio caminho, que já entenderam que não vale mais a pena tentar entrar no jogo dos relacionamentos porque o suco certamente não vai valer a espremida. Então é muito comum os caras que chegam aqui no meu canal ou em outros aqui da machosfera terem a seguinte jornada. Você era um blue pill e como tal foi instruído de que as mulheres retribuem amor com amor, de que você deveria ser um cavalheiro, um gentleman, um cara bom, que certamente isso seria recompensado com atitudes aí das nossas queridas princesas. E aí quando você entra na escola, você tem a primeira red pill da sua vida, que é ver ou os caras bonitinhos, ou então aqueles tipos mais indisciplinados, bagunceiros, droguinha, passarem o rodo na maioria das meninas e você que é um cara bom, juntamente com seus amiguinhos, ficarem chupando o dedo, né? E aí, com o passar da adolescência e entrar da vida adulta, você tem outros tipos de situação que simplesmente contribuem com essa tese, né? Você fica com aquela sensação de que mentiram para você, que você está fazendo tudo do jeito que lhe foi dito e o que você tem, afinal, é uma baita de uma red pill de que os caras que mais se dão bem com as mulheres são os cafajestes, são os caras que não prestam e que não vale a pena você ser um cara bom e ter contato com elas, tentar algum tipo de relacionamento, porque certamente você vai estar fadado a ser o último da fila, ou então a pegar ali aquele tipo de mulher que já vai estar cheia de bagagem emocional deixado pelos cafajestes, que geralmente são os caras ali que elas têm preferência em ficar. Você vê que isso não é vantajoso para você e você, como um cara prudente e inteligente, resolve que a melhor decisão a se tomar é a de seguir o seu próprio caminho. Pois bem, quando você toma esse tipo de atitude, que é a mais prudente a se fazer hoje em dia, você vê que na sua vida fica um certo vazio existencial, um certo vácuo. Você vê que a sua vida tinha um propósito, que era o de conhecer a sua honradinha, se casar, constituir família, e você vê que com o tipo de sociedade que nós temos, que é completamente disfuncional, isso vai ter que ser uma coisa que você vai apagar da sua vida, que você vai ter que deixar de ter esse tipo de pensamento. E aí sobra aquele vazio, aquela falta de propósito. O que eu vou fazer daqui em diante? O que vai me movimentar? E aí você deve tomar a atitude de transcender a sua natureza para que você tenha uma vida melhor. Então, em primeiro lugar, você deve conhecer a sua natureza, os seus pontos fortes e fracos, e a natureza biológica que impulsiona seus gatilhos comportamentais. Eu tenho um vídeo aqui intitulado Natureza Masculina versus Natureza Feminina, onde eu explico a natureza biológica de alguns dos nossos gatilhos comportamentais. E eu recomendaria que vocês assistissem após esse vídeo, porque é muito interessante você saber de onde vêm determinados tipos de desejos que você tem. E é necessário que você os conheça. Em segundo lugar, você deve entender que você não se resume à sua biologia, você é um ser biopsicossocial. Eu vejo uma coisa muito interessante, né, na mídia mainstream, que é quando eles fazem determinados tipos de análise, eles geralmente eles suprimem completamente o lado biológico e se focam simplesmente no lado social. E aí você tem aqui na machosfera alguns produtores de conteúdo que eles já fazem o completo inverso. Eles suprimem a parte social e psico e se atentam simplesmente à parte biológica, né? O que também é errado. Você tem que ter um equilíbrio. Você tem que entender que sim, a biologia ela impulsiona a maior parte dos nossos comportamentos, entretanto, a parte psicológica ela é adaptável às situações e você tem a parte social da coisa, que pode frear ou estimular os seus gatilhos mais primitivos. Em terceiro lugar, você não deve subestimar a sua natureza, mas também não fique remoendo-a. O que eu quero dizer com isso? Embora você tenha seguido o seu próprio caminho, você vai sentir em alguns momentos da sua vida falta de mulher, você vai sentir aqueles desejos ali de gadar, você vai sentir aquele desejo ali de uma hora ou outra se juntar com uma honradinha e constituir família. Isso daí é normal. Você não deve ficar copando e dizendo que você não sente falta disso, porque uma hora ou outra você vai sentir. Porém, isso é substituível, tá?
Então, você não deve ficar com aquele cope limitante, por quê? Porque se você ficar com esse tipo de cope limitante, não admitindo para si mesmo, quando isso acontecer, que você sente esse tipo de falta, você não vai aprender a combater esse tipo de sintoma. Então, quando você é honesto consigo mesmo e diz, poxa, neste momento aqui, caramba, eu estou sentindo falta. Não vai ser sempre que isso vai acontecer, mas uma hora ou outra isso vai acontecer. E quando isso ocorrer, é necessário que você seja honesto consigo mesmo e diga: olha, agora eu estou sentindo falta disso, eu estou com esse tipo de pensamento. E aí você vai aprender a combatê-los, tá? Então, quando você sentir esse tipo de coisa, é natural que você fique um pouco triste, um pouco vazio, um pouco até depressivo, mas é necessário que você encontre meios de anestesiar esse tipo de coisa e de tentar fazer com que isso ocorra de uma maneira menos frequente. Em quarto lugar, você deve substituir os gatilhos antigos por um propósito maior. E esse propósito deve ser a liberdade financeira, emocional e intelectual. Então vamos lá. Quando você tem aquele tipo de instinto mais blue pill, quando você quer ali malhar, quando você deseja trabalhar, arrumar um emprego melhor, você o faz simplesmente com aquele tipo de lógica ginocêntrica de fazer as coisas para pegar a mulher. Então, sua principal motivação é a motivação de pegar a mulher. Eu vou ficar forte, melhorar o meu físico para pegar a mulher. Eu vou ganhar mais dinheiro e comprar um carro para pegar a mulher. Eu vou ter uma vida melhor, uma vida financeiramente mais confortável, porque isso vai me permitir pegar mais mulheres. Então, o pensamento médio do homem blue pill é esse. Você vai ter que substituir esses tipos de gatilhos por um propósito maior. Porque veja bem, embora quando o cara é blue pill, ele é iludido pra caramba, você deve concordar que é um pouco mais gostoso você ter aquele tipo de sentimento, sabe? De, poxa, aquela mulher ali tá me movimentando o meu desejo, entende? Então você tem ali a sua paixonite, você tem ali aquela mulher que mexe com seus gatilhos, né? E você faz isso de uma maneira mais emocional, que é muito mais prazerosa, né? Você malhar, você trabalhar, você performar ali visando alcançar um objetivo que é estar com uma determinada mulher. Isso é muito bom. E você vai ter que entender que quando você escolhe seguir o seu próprio caminho, você não vai mais ter esse tipo de gatilho emocional. Você vai ter que fazer as coisas de um jeito mais frio, você vai ter que adquirir disciplina, você vai ter que adquirir força de vontade, tá? E disciplina é você fazer as coisas mesmo não tendo vontade de fazer, mas entendendo que o propósito maior que te move é mais importante do que a tua preguiça, é mais importante do que às vezes a tua falta de motivação que você tem para fazer determinadas coisas, tá? Então, a primeira liberdade que você vai ter que adquirir é a liberdade financeira. Então, você vai ter que sair do subemprego, cara. Procure sair desses empregos que pagam pouco. Tente se estabelecer financeiramente. Por quê, cara? Como é que você vai ter um hobby sem dinheiro? Os hobbies aqui no Brasil, eles custam dinheiro. Como é que você vai poder viajar, entendeu? Sem ter dinheiro. Então você vai ter que tentar sair do subemprego e tentar uma outra alternativa. Você pode estudar para concurso público, você pode trabalhar com prestação de serviço, tá? Alguns serviços ali que você pode ganhar um dinheirinho bom, cara, é trabalhar com polimento de veículo, ou então com instalação de ar-condicionado, eletricidade, assentamento de piso, trabalhar com serviços de pintura e etc. Isso são serviços que você pode ganhar um dinheirinho bom. Você pode também abrir um negócio próprio, né? Uma barbearia, uma loja, ou então trabalhar com revenda de produtos também pela internet. Tá? Eu tenho um amigo meu que ele faz isso daí, ele consegue ganhar um dinheirinho bom, ele pega ali produtos que estão em ponta de estoque, com as promoções meia doida, compra e revende pela internet, ele consegue ganhar ali, tem um lucro de mais de 100% em cima daquilo ali que ele revende. Então é um negócio que é interessante. Então você pode também abrir um negócio na internet, mexer com essas coisas de marketing digital, que é um negócio interessante também. Então assim, existem muitos meios pelos quais você pode adquirir a sua liberdade financeira. Então você já substituiu os gatilhos antigos, que eram aquelas paixonites que você tinha por um objetivo maior, agora é só correr atrás, entendeu? Então é isso, tá?
Então, em primeiro lugar, você tem que conhecer a sua natureza. Em segundo, você tem que entender que você não se resume somente à sua biologia, você é um ser biopsicossocial. Em terceiro, você não deve subestimar a sua natureza, mas também não tem que ficar remoendo. Então, esse ponto aqui eu não expliquei muito bem, então eu vou explicar agora. Você não deve ficar se apegando àquele sentimento de tristeza, tá? Que esse tipo de falta de mulher pode te ocasionar. Eu vejo muitos caras aqui na Black Pill, às vezes, raciocinando em cima desse sentimento Black Pill, que é aquela coisa, eu nunca vou ser um Shed, eu nunca vou ter um Stacy, etc. Você não deve subestimar esse tipo de sentimento quando ele aparece, mas quando ele aparecer, você deve raciocinar de uma maneira a tentar combater esse tipo de coisa, a trabalhar em cima disso e como é que você deve superar esse tipo de sentimento, tá? E em quarto lugar, você deve substituir os gatilhos antigos por um propósito maior que deve ser a sua liberdade financeira, emocional e intelectual. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Claro que esse vídeo aqui não vai ser, longe de mim tentar me colocar como um vendedor de soluções, tá? Muito pelo contrário, eu estou no mesmo patamar que vocês, tá? Eu faço esse tipo de vídeo porque com as sugestões, com os comentários de vocês, isso também me ajuda e é uma troca de conhecimento muito boa, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até mais!